Fala, meus queridos, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Queridos, bom dia. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2024. Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma semana abençoada de vitória e que essa palavra venha falar contigo, assim como falou comigo. Tivemos na casa do Senhor ontem, foi uma bênção, e como é bom aprender do nosso Deus. E hoje não é diferente, Deus continuará falando nos nossos corações. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor hoje está em Hebreus, capítulo 12, e o verso 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Geralmente, quando anunciamos as verdades relacionadas à salvação, pela graça e o amor de Deus, somos confrontados com esse texto, com a famosa frase: sem santificação ninguém verá o Senhor. Esse verso é uma espécie de escudo religioso contra qualquer pregação que proclama que a vida cristã é centrada na graça e não em nossas obras. Não sei quantas vezes fui confrontado com essa frase em debates, em conversas com irmãos e amigos. Se o verá ao Senhor se refere diretamente à salvação e está ligada ao andar em santificação. A conclusão óbvia é que a salvação é adquirida por meio das obras. Sem santificação, ninguém o verá. Aqueles que tentam explicar esse verso, tentando não ir contra a verdade da salvação pela graça, fornecem pelo menos 3 possíveis explicações. Primeiro, o texto se refere à salvação do inferno. No entanto, a santificação é um fruto da graça. Aqueles que vivem sob a graça andarão em santidade e assim mostrarão que são salvos. Essa perspectiva insere obras na salvação, pois faz com que o crente viva em uma introspecção, procurando obras de santidade em sua vida que comprovem a sua salvação. Se ele não vê, começa a praticar com o objetivo de se sentir mais seguro. Segundo, o texto faz referência à salvação do inferno. A salvação é de graça, mas devemos mantê-la com nossas obras de santidade. Devemos guardar o presente que recebemos pelo Cristo Jesus. Essa perspectiva coloca obras na salvação e tornar a salvação um mero presente dado por Deus, desfazendo o seu caráter pessoal. Deus deu a si mesmo quando nos salvou, e sua vida é eterna, não podemos perecer. Estamos em Cristo. O nosso espírito está unido ao Espírito de Deus, e isso nos permite usufruir de toda a sua essência. Possuímos toda a santidade em nosso espírito porque possuímos Cristo dentro de nós. Isso desconstrói qualquer tese que devemos adquirir mais e mais santidade, mas sim manter a santidade, estar em santidade. Temos que ser santo porque Ele é santo. Já temos toda a plenitude espiritual em Cristo dentro de nós. O verso 12 e 14 vai dizer assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Aquele que está manquejando, aquele que está fraco, ele deve buscar em Deus a sua santificação, buscar em Deus sabedoria, graça, estar em constante oração, vigilância, para que Deus venha te dar força para você vencer o pecado. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Deus poderia ter nos dado paciência, amor, santidade ou sabedoria, mas não. Ele nos dá simplesmente Cristo, porque Cristo é o essencial para a nossa vida e Ele carrega tudo isso. Ele carrega a paz, Ele carrega o amor, Ele carrega a sabedoria, Ele carrega a santidade. Então, quando você está em Cristo, por isso que a palavra fala: nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Filipenses 3, qual eu estava meditando ontem, o verso 13 e 14 vai dizer, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
é prosseguir, é seguir em frente, é abandonar a vida de pecado, é saber que existe um Deus que está aqui para te ajudar. Jesus passou aqui na terra e enfrentou todas as dificuldades em que nós passamos. Então você jovem, você adolescente, você meu irmão, minha irmã, você não sofre sozinho. O Espírito Santo está aí contigo. Estou passando por lutas, estou passando por perseguições, estou passando por uma tentação. O Espírito Santo está aí com você. Ele quer apenas que nós tenhamos sinceridade. Senhor, me ajuda. Aonde eu não tenho força, aonde os meus pensamentos querem maquinar contra o mal, aonde os pensamentos querem pensar coisa errada, coisas que não são de Deus. Toda doença que eu falo carnal, que quer fazer você pecar, lascívia, todas as outras coisas em que o inimigo coloca para te destruir. Peça a Deus sabedoria, assim como foi falado na palavra ontem. Viva em espírito, viva em plenitude espiritual com Cristo. Cristo, ele é a nossa essência. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, eu sigo em frente, avançando, porque ele viveu uma vida de pecado, ele viveu na lei, e a lei condena as pessoas, a lei destrói, mas Jesus vem para mudar tudo. Jesus vem para transformar a vida do pecador e dar a salvação. Jesus vem para aquele que está na doença e trazer a cura, para aquele que está no vício e dar a libertação. Jesus veio para te libertar, você é filho, você é livre. Queridos, não dá para viver olhando para trás. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, siga em frente. Tente lembrar o que você era um ano atrás, tente lembrar o que você era há meses atrás, tente lembrar o que você era um mês atrás. Tente lembrar o que você era semana passada. Deus dia a dia vai te transformando, vai te moldando, vai te ensinando. Nosso Deus, Ele, amados, Ele transforma a vida de um homem pecador. Aquele louvor é lindo. Eu estava ferido, Jesus me encontrou, bateu em minha porta, eu abri e Ele entrou. Quando você abre a porta do seu coração, Ele entra e faz morada. E possa ser que você esteja passando por um momento hoje difícil, um momento de luto, de tristeza. Olha o que a palavra vai dizer lá em Isaías 6. Porque todos nós, irmãos, passamos por isso. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Oh, glória a Deus. Queridos, Isaías estava num momento de luto. O rei Uzias havia morrido, mas a palavra do Senhor vai dizer que ele olhou e ele viu os céus abertos. Ele viu anjos voando, anjos com asas que duas cobriam seus pés, duas cobriam seus rostos, e com duas ele voava. E a palavra vai dizer que a terra estava cheia da tua glória. Aleluia! Enquanto essa palavra estava sendo profetizada na vida de Isaías, Deus estava mostrando, filho meu, eu estou nos céus, mas também a minha glória está na terra, com aqueles que são meus, aqueles que se achegavam a mim. Olha que diz o verso 3, e clamavam um aos outros, dizendo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Os anjos lá no céu exaltam e clamam ao nosso Deus, dizendo, é santo. E aqui na terra, todos nós também somos cheios dessa glória. Isaías vai dizer, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E aí a palavra vai dizer que um dos serafins voou para ele, trazendo a sua mão uma brasa viva,
que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a sua boca, e disse: eis que isso te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificada o teu pecado. Filhos, servos, amados de Deus, Deus se santifica. Para aqueles que se humilham, para aqueles que se achegam aos pés de Deus, há perdão, há santificação. Porque sem essa santificação ninguém verá Deus. Deus sabe de tudo que você está passando. Josué estava no momento de luto também. E aí a palavra do Senhor vai dizer a Josué: filho meu servo Moisés morreu. Pegue tu e todo este povo e atravessa este mar. Mas Josué não tinha experiência, Josué era novo, Josué era incapaz, Josué estava no momento de luto, pois o seu líder ali espiritual havia morrido. Assim, muitas das vezes estamos nós, achamos incapazes, mas Deus te escolheu, você é capaz, Deus é contigo, Deus já havia preparado Josué, e Ele vai dizer: toma este povo, atravessa esse deserto. Sim, você está no luto, mas Deus está cuidando. Deus transforma o luto em alegria. Deus te dá força no momento de luto. E Deus vai dizer para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Queridos, esses homens venceram. Josué, Isaías, Estevão, diácono, servo do Senhor, estava passando por uma luta, uma perseguição tremenda. E ele está no momento em que ele está sendo apedrejado. Queridos, apedrejado, você tem noção que é isso? Ninguém morre, foi falado na palavra ontem, ninguém morre por algo sentimental. O Evangelho é razão. Você tem certeza de que é Cristo o seu Salvador. Assim como Estevão teve certeza daquilo que ele estava pregando. As pessoas estavam acusando, mas ele não estava ligando para as pessoas, porque os olhos dele estavam fitos em Deus. E no momento que todos estavam ali apedrejando, algo tremendo e maravilhoso aconteceu. Pois Estevão olhou e viu os céus abertos e Jesus assentado sobre um alto sublime trono. Ele viu o rosto de Cristo ali no momento de sua morte. Queridos, todos esses morreram por Cristo Jesus. Todos eles morreram servindo a Cristo, com a certeza da salvação. E eu te digo uma coisa: o céu ainda tem lugar. Há uma mesa posta e preparada para mim e para você. E tem lugar. Ainda há lugar. Por isso que esse evangelho precisa ser pregado. Eu e você somos mensageiros da palavra de Deus. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Filipenses 3, 20 e o 21 vai dizer assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aquilo que você está sujeitando aqui vai te trazer um corpo glorificado lá nos céus. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Que você possa ter entendido essa mensagem. Que a nossa luta ela é diária, sim, contra a carne. Buscar a santificação. O apóstolo Paulo deixou claro: sede, pois, meus imitadores. E tende cuidado, segundo o exemplo que tem de nós, pelos que assim andam. Quer imitar alguém? Imite a Cristo. Quer seguir alguém? Siga a Cristo. Quer amar alguém? Ame a Cristo. Pois em Cristo
Tudo o que você precisa estará lá. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra. Amado Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. A palavra muitas das vezes é dura, mas o Pai que ama corrige o seu filho. Isso era para nos ensinar em andar em retidão, em santidade com Deus, corrigir os nossos erros, pois há um lugar determinado e reservado para cada um de nós, a cidade celestial, ao qual todos nós almejamos. Lá já estão Abraão, Isaac, Jacó, nosso Jesus querido. Lá já está João, lá já está Pedro, lá já está Tiago, lá já está Felipe, lá já está Estevão, lá já está Paulo. Todos eles já cumpriram o seu chamado. Agora nós, a cada dia, precisamos entender que devemos guardar a nossa fé e viver em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém. Queridos, Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Se reserve, se guarde, vigie, queridos. O inimigo está ao nosso redor para nos destruir. Então vigie, cuidado com os convites, cuidado com aquilo que te oferece, que parece ser prazeroso, mas é para te matar, para te destruir. Se Deus permitir, queridos, quarta-feira estaremos de volta com Semeando a Palavra. Não se esqueça, compartilhe essa palavra com seus amigos. Amém? Fique com Deus.